Boa noite, terceiros anos. Dando continuidade aí aos nossos estudos, estarei gravando mais aulas aí agora frequentemente, né? Vocês já tiveram essa aula no centro de mídia, já acompanhei lá, porém ele colocou de uma forma tudo junto, muita coisa de uma vez só, assuntos, né? E eu preferi fazer essa aula novamente, mas porém de forma fracionada, de forma dividida, para que dê tempo de vocês aprenderem cada etapa, tá bom? Recomendo que vocês continuem assistindo as aulas do Centro de Mídia, pois estarei pedindo atividades relacionadas àquelas aulas também, tá? Bom, então a equação da reta é conhecida um ponto e a direção. Então vamos lá. Bom, se uma reta não paralela ao x, ou seja, você tem um plano cartesiano, você tem o eixo do y, você tem o eixo do x. Quando ele fala assim não paralela, significa que a reta não está paralela com o eixo do x, tá? Passa por um ponto A de coordenadas xa, ya, coordenadas quaisquer aí, conhecida, e tem coeficiente angular m. Podemos determinar a equação dessa reta da seguinte forma. Bom, então vamos lá, pessoal. Considerando um ponto P, né, um ponto P qualquer, como ele disse ali, podia ser o ponto A, ele chamou de A mais ponto P. Não há problemas quanto a isso aí, tá bom? Um ponto qualquer da reta com P diferente de A, né? Então vamos lá. Então veja, você tem lá o ponto A, que ele deu aqui inicialmente, tá? De coordenadas xa, ya. E um ponto P, que você não conhece as coordenadas dele, né? Você não conhece. Então, é um ponto P qualquer. Então, ele tem por coordenadas x e y, né? Bom, o que acontece? Nós aprendemos nas aulas anteriores que para eu poder calcular o coeficiente angular de uma reta, que é a inclinação dela, o declive, né? Vocês têm a aula aí, assistam a aula novamente para quem esqueceu, certo? Nada mais é do que a tangente do ângulo formado, ou seja, a variação do y pela variação do x. Então, você vai ter que o coeficiente angular ele vai ser o m, né, que é o nome dele, né, o y menos y de a, x menos x de a. Olha só, pessoal, manipulando a fórmula, o que acontece? Eu mando o x menos x de a para o outro lado. Se ele está dividindo, vai para o outro lado da igualdade multiplicando. Porém, é todo esse termo que multiplica o m, então ele tem que estar entre parênteses, né? Aí você vai ficar com a equação, né? É uma forma de equação que ela é conhecida como equação conhecida um ponto e a direção. É uma forma da equação reduzida da reta, porém, aqui você vai determinar a equação conhecendo o ponto, né? Um ponto qualquer, o x, o y e o coeficiente angular, tá? Então, veja bem, isso também no caso da reta ser paralela ao eixo OY, tá? Teremos a seguinte situação, que o x de A é igual o x é igual ao x de A, tá? Vamos para o exemplo. Olha isso, ó, facinho. Determine a equação da reta que passa pelo ponto A de coordenadas 3 e 2 e apresenta a coeficiente angular m igual a menos 2. Bom, pela equação nós temos y igual menos y de a, que é igual a m, que multiplica x menos x de a. Né? Quem é as minhas coordenadas? Ele tem o ponto A. Pessoal, não se apegue. X de a, ponto A. Poderia ser o z e você na fórmula y de a, x de a. Mas o ponto é z, não tem problema. Ele está passando por esse ponto, você vai colocar aqui. Tá bom? Bom, então, coeficiente angular é menos 2. O y é 2 e pela fórmula aqui ela vai ficar menos 2, certo? E o 3 é o x, vai ficar aqui, ó, pela fórmula é negativo. Você vai aplicar a propriedade distributiva aqui, ó, o 2 multiplica o x e multiplica o menos 3. Não esqueçam de fazer a regra de sinais. Então, você tem menos 2x, aliás, menos 2 vezes x, isso é menos 2x. Agora aqui, ó, o menos 2 vai multiplicar o menos 3. Então, ó, menos com menos vai dar mais. E 2 vezes 3, 6, né? Bom, como é uma equação, você tem que deixar igualada a zero, tá? A equação aí, então você vai igualar a zero. O menos 2 você manda para o outro lado da igualdade, vai virar mais 2. O mais 6 você manda para o outro lado da igualdade, vai virar menos 6, tá aqui ele. Aí você só vai terminar de ajeitar a equação, tá? Vejam bem, você tem então 2x, mais y, devo 2, devo 6, devo 8. Ou seja, menos 2 com menos 6 vai dar menos 8. Então, esse aqui é o exemplo 1, né? Vamos para o exemplo 2. Então, o que diz ele? Determinar a equação da reta R representada abaixo. O caso ficou ali do lado, né? No nosso slidezinho, não ficou abaixo, ficou ali do lado, né? Eu achei legal essa configuração do slide
e vão tocar o barco. Bom, o que nós necessitamos para poder calcular aí e determinar a equação geral da reta? Você precisa saber qual que é o coeficiente angular, que no caso aqui ele deu em forma de ângulo, olha lá, um ângulo de 45 graus, e você necessita de um ponto na qual essa reta passa. Por isso que o nome diz equação geral da reta conhecidos um ponto e a direção, que é o coeficiente angular, tá? No caso, o ponto E, ele tem coordenadas 5 para x e 2 para y, né? Bom, primeira coisa, você tem que calcular a tangente do ângulo, que é o coeficiente angular. Nós aprendemos lá na aula anterior. Então, o coeficiente angular vai ser a tangente de alfa, que é o ângulo formado aqui. O que é tangente? Cateto oposto pelo cateto adjacente, né? Então, tangente, no caso aqui, vai ser de 45, ele deu o ângulo para nós, né? Então, sendo assim, então, tangente de 45 é igual a 1. Vocês têm que consultar lá naquela tabelinha que eu já falei para vocês. Tabelinha dos ângulos notáveis, né? Bom, vamos lá. O ponto de coordenadas que nós já vimos ali, o ponto E, tem coordenadas 5 e 2. E o coeficiente angular é 1. Né? A expressão vai ser y menos y de E, que é igual a m, que multiplica x, menos x de E. Professor, por que y, E e x, E? Porque o ponto é E, ó. Repito, não se apeguem a letras, tá? Se apeguem ao entendimento, ao conceito aplicado. Isso é importante. Bom, o 1 é o coeficiente angular, substitui pelos pontos, e aí faz a distributiva aqui. Só que 1 vezes x é x, e 1 vezes menos 5 é menos 5. Está aqui, ó, né? Lembra que eu falei? Essa equação ela tem que estar igualada a zero. Pessoal, procure sempre deixar o x positivo, tá bom? Então, no caso, você vai mandar esse camarada para o outro lado da igualdade e esse aqui também. Então, vai ficar assim, ó. Olha lá. X, esse aqui permaneceu, ó, x menos 5. Então, o y foi para o outro lado da igualdade, ficou menos y. O menos 2 foi para o outro lado da igualdade, ficou mais 2. E aí, executa. Eu devo 5, mas tenho 2, então eu devo 3. Então, você chega na equação geral da reta. Está aí a sua forma, né? Bom, então, tem aqui alguns exercícios para vocês poderem fazer, né? Esse é o exercício 1, ele é parecido com o que nós já estávamos fazendo. E esse é o exercício 2, ele também é parecido com o que nós estávamos fazendo, tá bom? Lembrando aqui, se alguém ficou com dúvida, aqui é menos 5, tá? Tá ruim de enxergar aqui, ó. Aqui é menos 5 e aqui é menos raiz de 3, tá bom? Aqui também é menos 2, ó. Aqui é menos 2. Bom, são esses exercícios para fazer no caderno, de forma organizada, e deixem no caderno, registrado, a data do exercício, o assunto, tudo bonitinho aí. Quem quiser copiar, pode copiar, né? Eu acho legal vocês copiarem para deixar de forma organizada para o retorno das aulas presenciais eu poder verificar também, tá? E fica um material fácil de estudo para vocês aí, tá bom? Essas são as referências bibliográficas, né? O professor, o que vem a ser referências bibliográficas? São os livros, né, que eu estou utilizando para preparar essas aulas para vocês aí, tá? Então eu tenho que mencionar aí quem são os autores, a editora e tudo mais, tá? Questão de direitos autorais aí. Esses assuntos aí, esses exercícios, eles estão escritos aí de forma que foi de acordo com esses livros, tá bom? Então por isso que eu sempre coloco as referências bibliográficas aí. Bom, então eu espero que tenha sido uma aula de grande proveito, né? Aguardem que eu vou estar publicando aí também a resolução da aula anterior, dos exercícios da aula anterior, tá bom? Continue assistindo as aulas do Centro de Mídia, eu também estou acompanhando juntamente com vocês, e nós iremos fazer um paralelo das aulas do Centro de Mídia com as nossas aulas aqui, tá bom? Uma continuidade, porém lá ali, de uma maneira diferente, aqui nós estamos fazendo um pouquinho mais fracionado, tá? Um completa o outro no aprendizado da matemática de vocês aí, tá bom? Até mais, pessoal. Se cuidem, RegTest não saia de casa, hein? Abraço.